Olá, estamos começando mais um Brasília de Frente, ao vivo aqui na TV Comunitária de Brasília, canal 8 da NET. Hoje estamos também inaugurando o nosso cenário aqui do programa, com a presença hoje do administrador de Samambaia, Rizomar Carvalho. Você que quer participar do programa, você pode enviar e-mail para nós pelo bsbdefrente@gmail.com e também acompanhar o nosso histórico de entrevistas e dialogar conosco pelo site www.bsbdefrente.com.br. Antes de iniciar a nossa conversa aqui com o Rizomar, eu queria fazer um convite para quem nos assiste agora pela TV Cidade Livre, que é a posse da TV Comunitária no próximo dia 17 de maio, às 19 horas, numa sessão solene na Câmara Legislativa. Marca os 13 anos da TV e também a posse da nova diretoria da TV Comunitária, eleita em dezembro do ano passado. Rizomar, eu queria conversar com você um pouquinho e que você falasse um pouco da sua vida política. Você é morador de Samambaia desde o início, em 89, se pudesse falar um pouquinho da sua origem e como é que você foi para Samambaia, por que você escolheu Samambaia como a sua cidade, o seu bairro, né? É um prazer estar aqui com vocês e dizer que a TV Comunitária tem uma audiência muito boa lá em Samambaia, com a chegada da NET, lá nos cabos da NET, a população hoje pode sintonizar lá a TV Comunitária. Eu quero parabenizar em primeiro lugar, viu? E obrigado pelo convite. A gente agradece aí a nossa população de Samambaia. Fico muito feliz quando eu vejo um canal comunitário desse cada vez melhor, porque para nós a nossa luta é essa, né? É que haja democratização dos meios de comunicação. Você é um defensor disso? Com certeza, 100%. Trabalha na rádio comunitária. Nós que começamos a primeira rádio comunitária legalizada em Samambaia, no DF, foi a de Samambaia, a Popular FM, e eu tive o prazer de ser o fundador dela. Enfrentei lá muitas dificuldades para colocá-la no ar. E hoje ela sobrevive, foi em 1995. 95, a gente conseguiu comprar o primeiro transmissorzinho caseiro, colocamos lá na 510, um conjunto 3, numa casa lá, bem assim, bem simplesinha, a frequência 106,7, e eu saía nas casas batendo e pedindo para a pessoa ligar, liga na nossa rádio, liga na nossa rádio. E como é que está a rádio hoje? Hoje está uma audiência legalizada, né? Esperamos o governo Lula assumir para poder legalizá-la, né? Porque ficamos na ilegalidade de 95 até 2003. Muitos, né? Mas esse foi um processo muito democrático e muito legal. Eu queria dizer que eu cheguei em Samambaia em 1989. A cidade... Ano que a cidade foi criada e a gente chegou, tinha a oportunidade de ser um dos primeiros moradores de Samambaia. Qual quadra que você mora lá? Quadra 510 foi a quadra para onde eu fui, com a minha família, minha mãe, meus irmãos. Lá chegamos, não tinha nada, era só mato. E falando assim pra gente, ó, tem 30 dias para construir. Se não construir 30 dias, vão perder o lote. É mesmo? E aí não tinha água para construir, não tinha material de construção, não tinha como chegar material de construção lá. E nós conseguimos construir com muita dificuldade, com água da chuva, inclusive. Você morava em Brasília já? Morava em Itaguatinga Sul. Você morava em Itaguatinga? Eu nasci em Brasília e a gente morava em Itaguatinga Sul. Eu era inquilino de fundo de quintal, eu era da Associação de Moradores lá dos Inquilinos Unidos de Itaguatinga Sul. E na época, com um grande amigo nosso, Agenildo Neri, nós conseguimos, com a nossa luta, convencer o governo daquela época que também tinha que atender os inquilinos e não só as invasões. E aí nós conseguimos ser inseridos nesse processo, e aí boa parte das quadras 500 pares, 300 pares e 100 pares, todas elas foram de pessoas oriundas de fundo de quintal. Aqui que vivia, a gente morava um mês aqui, um mês ali e tal. Muitas vezes minha mãe enganou lá o dono do lote lá, que tinha a plaquinha assim, aluguel somente para casal sem filhos. Aí minha mãe dizia, não, é casal sem filho. Aí mudava de madrugada. Aí de manhã o cara tinha surpresa lá com os 4 filhos lá. E aí fazendo barulho, fazendo bagunça lá, mas foi uma época muito boa. E hoje essa Samambaia aí com mais de 220 mil habitantes, cidade... quinta região administrativa de Brasília. Quinta maior população, a cidade que mais cresce, que mais se desenvolve. Era muita poeira, muita lama quando chovia, não tínhamos nenhum sistema de transporte, não tinha asfalto, era terra de ninguém, não tinha segurança pública, não tinha transporte público, a gente utilizava os ônibus do Santo Antônio do Descoberto, porque não tinha como trafegar em Samambaia. E hoje nós temos uma cidade toda crescendo vertiginosamente, verticalizada inclusive. A população hoje mudou muito, hoje não é mais a mesma, né? Muitos venderam seus lotes. Eu creio que 50% a 60% hoje da população se renovou. Naquela época era muita casa, agora nós temos prédios para todos. Hoje tem prédio demais hoje a cidade. Hoje a cidade está começando a se emburguesar, né? Mas o que eu sinto falta na época de Samambaia, naquela época não tinha água, luz, não tinha água nem luz, era do convívio. A gente se convivia muito mais
do que quando chegou a luz e quando chegou todos os equipamentos públicos. A gente tinha diálogo, a gente dialogava muito mais, fazia fogueiras para poder dialogar os problemas da comunidade, na hora de ir lá para o carro-pipa ou para o chafariz para pegar água, porque não tinha água encanada. E aí quem é dessa época lembra muito bem, porque quem bebeu água do chafariz de Samambaia se apaixonou pela cidade e não sai mais nunca. Esse é o velho ditado nosso dos pioneiros da cidade. Ô, Isomar, mas esse é uma história bonita, né? Porque conta a sua história um pouco também, mas é uma história que não pode se repetir, né? Você não pode criar uma cidade sem ter serviço público, sem ter um mínimo de estrutura. E, infelizmente, Brasília continua recorrendo nesses erros, né? A gente vai ver outras cidades que continuam crescendo e nascendo sem rede de esgoto, sem saneamento, sem escolas, sem segurança. É inadmissível hoje uma cidade ser começada sem toda a infraestrutura, né? À toa que o nosso governador Agnello Queiroz está implantando a 4ª etapa do Riacho Fundo 2, que é do lado de Samambaia, e só vai permitir que se mude para lá quando tiver tudo urbanizado, com água, luz, asfalto, esgoto e iluminação pública e todos os equipamentos. Então ninguém vai mudar mais, ninguém vai ser mais jogado apenas um pedaço de terra. Ou seja, voltar ao planejamento. Não a gente existe, conversou aqui com o Júlio Miragaia, da Codeplan, e ele falou um pouco dessa retomada de Brasília, planejar de novo para poder crescer, né? E é o compromisso do secretário de Habitação, Geraldo Magela, de só construir novos parcelamentos urbanos, novas moradias, se tiver garantida toda a infraestrutura. Em Samambaia nós temos várias quadras ainda que podem ser ocupadas ainda. Nós temos uma área que é o linhão de Furnas. Se a gente conseguir que a Furnas pegue todo aquele linhão dela e passe por baixo da terra, nós vamos ter mais de 50 mil novas moradias só nesse linhão de Furnas. E ali também pode ser construído o grande shopping de Samambaia. Nós temos muitas pessoas querendo investir em Samambaia, querendo construir o shopping de Samambaia. E aí nós estamos fazendo uma grande luta nossa. Isomar, você que é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores também, né? Já que você falou do governo Agnello, vamos entrar um pouco na política de Brasília, que eu acho que é um tema importante, você é administrador de uma cidade importante em Brasília. Como é que você está vendo aí o governo Agnello? O governo Agnello já tem mais de 100 dias, né? Essa composição que foi feita, essa frente de partidos que foi feita, como é que é a sua análise desses 110, 115 dias de governo já do governo Agnello? Eu acho que está demonstrando no dia a dia que foi correta a tática, acertamos na tática de quando a gente fez esse belíssimo casamento aí com o PMDB. Naquele momento era um momento que ninguém acreditava nem que a gente teria condições de ganhar a eleição. E aí o Agnello sempre trabalhou corretamente. Eu vou fazer o maior arco possível de alianças para poder garantir a eleição e também garantir a governabilidade, que não adianta você só ganhar a eleição, mas ganhar a eleição e governar. Temos que ter maioria na Câmara Legislativa, então não tem como ter um governo que não tenha uma composição, uma base sólida, com pessoas comprometidas com um projeto político. E o nosso vice-governador, Tadeu Filipelli, que é esse grande articulador político dessa frente, desses partidos, que consegue dar essa tranquilidade para o governador Agnello Queiroz com relação à Câmara Legislativa, com o nosso líder do governo, que é o deputado Vazir Derrori. Então eu acredito que foi acertada esses primeiros 100 dias de articulação política. A casa estava muito desarrumada? Muito desarrumada. Porque a propaganda do governo é vamos arrumar a casa. Porque é para não falar que estava a herança maldita, que o governador Agnello falou, é correta. Nós recebemos uma herança maldita, casa desarrumada, dívidas assim astronômicas, processos e mais processos que a gente precisa fazer uma grande auditagem desses processos para poder comunicar à população como nós encontramos na nossa casa e por que a gente não conseguiu fazer muitas obras ainda, porque não tem recurso para fazer as obras. Porque o orçamento do até o mato que a gente o mato de Samambaia hoje é um grande problema hoje. O mato não consigo cortar o mato, por quê? Porque eu recebi meus equipamentos semana passada, porque o governo passado não deixou um contrato assinado com a empresa para fazer a poda do mato. Então o mato ficou sem podar de outubro do ano passado até início agora de abril. E aí a cidade foi toda tomada conta de mato alto, entulho. Isso é uma pequena demonstração de como a gente encontrou a casa, totalmente desarrumada mesmo. Você falou um pouquinho aí dessa conjuntura política, dessa articulação PT-PMDB. Você deve estar sentindo muito lá em Samambaia, porque Samambaia era considerada uma cidade que tinha um apoio muito grande no ex-governador Joaquim Roriz. Isso o Agnello acabou virando durante as eleições. Como é que foi o quadro lá e como é que você está encarando isso aí? A população tem recebido bem a administração do Agnello agora? Como é que tem sido? Foi interessante, foi durante a campanha eleitoral, nós, os petistas, temos que fazer campanha junto com aqueles que eram nossos rivais, nossos adversários, com quem a gente brigava muito, e a gente fez campanha em conjunto. Equipe do PT com a equipe do PMDB, onde nós éramos adversários ferrenhos, nem conversávamos. Todo vermelho. Não tinha diálogo. E a gente, na campanha,
Nós começamos esse processo de aproximação porque a gente tinha um projeto único, que é voltar a governar o Distrito Federal. E a gente caminhou em conjunto com os companheiros do PT, com os companheiros do PMDB junto. Eu tive o prazer de coordenar a campanha do governador Agnello Queiroz em Samambaia. E aí eu pude perceber, quando a gente caminhava nas ruas, né, onde tinha casas que sempre nos jogavam ovos, né, nos recebiam tão bem com café, com água, né, tão felizes, que queriam a mudança. Então, na verdade, o povo queria a mudança e queria ver, não queria ver mais briga entre o PT e o PMDB, queria que o PT e o PMDB se